Olá, meus irmãos e irmãs, que a paz do Senhor esteja com todos. Bem-vindos ao nosso encontro. Hoje nós vamos mergulhar num texto antigo, mas olhe bem, não apenas como uma escritura sagrada. Vamos olhar para ele como um verdadeiro projeto, um manual para se construir uma sociedade. Vamos juntos desconstruir o capítulo 17 de Deuteronômio para entender os alicerces de uma nação. A grande questão que fica é essa, né? Como é que se cria ordem, justiça e uma liderança que realmente funciona partindo de um conjunto de leis? O texto que a gente vai analisar hoje nos oferece uma resposta de milhares de anos. E, meus amados, os detalhes são surpreendentes para um desafio tão gigantesco. Então a nossa jornada vai seguir essa estrutura aqui. A gente começa com essa ideia geral de leis para uma nação. Depois vamos olhar de perto a punição à idolatria, o estabelecimento de um tribunal supremo, as regras para o rei e, claro, no final, a gente amarra tudo, falando do legado e da relevância disso. Muito bem, vamos começar. Primeira parte, leis para uma nação. Imaginem este capítulo como se fosse uma espécie de constituição antiga. Ele não está só listando regras de forma alguma, ele está desenhando um projeto para a ordem social, definindo os pilares da identidade, da justiça e da liderança de um povo. O primeiro pilar desse projeto é a punição à idolatria. E aqui a abordagem é fascinante. Não se trata apenas de uma questão de fé pessoal, mas de um mecanismo para garantir a unidade nacional, para evitar que a sociedade se despedaçasse. Mas afinal, o que era a idolatria nesse contexto? Era muito mais do que uma escolha religiosa particular. Era a quebra da aliança nacional com Deus. Adorar outros deuses, ou até mesmo o sol e a lua, era visto como um ato que rompia o pacto fundamental daquele povo. Era de fato a maior ameaça à sua unidade. E para uma acusação tão séria, o processo era extremamente rigoroso. Exigia uma investigação a fundo, minuciosa. O depoimento de 2 ou 3 testemunhas era obrigatório, uma só não bastava. Apenas com provas muito bem confirmadas é que vinha a sentença de morte por apedrejamento. E mais, as próprias testemunhas deviam iniciar a execução. Isso colocava um peso e uma responsabilidade enorme sobre os acusadores. E esta ordem, que vem direto do texto, eliminem o mal do meio de vocês, revela a mentalidade da época. A responsabilidade de manter a ordem e a pureza da nação não era só do sistema judiciário, não, era de toda a comunidade, um compromisso coletivo. Mas e quando um caso era complexo demais para os juízes locais? O projeto divino tinha uma solução para isso também, o que nos leva ao segundo pilar, a criação de um tribunal supremo, a autoridade judicial definitiva da nação. Olhem só como a estrutura funcionava. Havia os tribunais locais, que lidavam com os casos do dia a dia. Mas quando um caso era muito difícil, ele era levado ao tribunal central. Esse, por sua vez, era composto por sacerdotes e um juiz. Ficava num local específico escolhido por Deus e, o mais importante, seu veredito era final. Absoluto. E para garantir a autoridade desse tribunal, a lei era implacável. Agir com rebeldia contra a decisão final do sacerdote ou do juiz significava a morte. Simples assim. Não havia espaço para desobediência. O propósito era muito claro, era a dissuasão. A citação revela a intenção de criar um respeito inabalável pela lei e pela autoridade central, evitando o caos e garantindo a estabilidade da nação. Agora a gente vai para a liderança executiva, o rei. E aqui, meus irmãos, o texto se torna extraordinariamente interessante. Em vez de conceder poder absoluto, ele estabelece uma série de regras para, veja só, limitar o poder do monarca. Olhem para estas proibições. O rei não podia acumular muitos cavalos, o que representava um controle sobre o poder militar, ele não podia ter muitas esposas, limitando alianças estrangeiras que poderiam desviar seu coração. E não devia acumular riqueza excessiva, uma clara barreira contra a corrupção pessoal. Que sabedoria tremenda! E em contrapartida, os deveres. Primeiro, ele tinha que ser um deles, um israelita. Segundo, e isso é fantástico, ele devia escrever pessoalmente uma cópia da lei, um ato de humildade e submissão. Terceiro, ele precisava ler essa lei todos os dias de sua vida. E talvez o mais importante de tudo, não se considerar superior ao seu próprio povo, aos seus irmãos. Então, o ponto crucial é este. O objetivo era criar uma monarquia constitucional, não absoluta. Um rei que está sujeito à lei, que serve à lei, e não um rei que está acima dela.
uma ideia verdadeiramente notável para a sua época. Então, qual é o legado de tudo isso? Ao juntar todas as peças, a gente vê que este antigo projeto para uma nação se apoia em 3 pilares fundamentais de governança. Recapitulando, primeiro, a busca pela unidade, imposta por um sistema legal muito rigoroso. Segundo, uma autoridade judicial centralizada e final para garantir a ordem. E terceiro, uma liderança responsável, um rei que devia prestar contas à mesma lei que governava o povo. Isso tudo nos leva a uma reflexão final. Ao olharmos para as nossas próprias sociedades, que princípios de justiça e de liderança, vindos dessas leis antigas, ainda ecoam em nossos sistemas? Onde é que vemos as mesmas tensões entre lei, poder e liberdade se manifestando hoje em dia? Fica a pergunta para a nossa meditação.